todos. Eu espero que no momento, no tempo e no local que você esteja ouvindo essa mensagem, que você seja abençoado e que tudo esteja bem com você, com as pessoas que você ama, com a sua família. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens do Advento e do Natal com o tema Vivendo no Meio ou Vivendo entre. Vivendo entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. E nessa terceira mensagem, nós vamos continuar refletindo no Evangelho de Lucas. E o texto base hoje se encontra no capítulo 3, dos versos 7 ao verso 18. Eu primeiro vou ler o texto e depois eu vou falar sobre o tema dessa mensagem de hoje. Acompanhe comigo. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Querido Deus, que a sua palavra encontre lugar no nosso coração e que o seu Espírito nos ilumine para o entendimento e aplicação daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, amém. O tema desta reflexão de hoje é a mesma pergunta que a multidão fez para João Batista quando ele falou com ela. O que então devemos fazer? O que devemos fazer então? Essa mensagem de hoje ela é uma continuação direta do texto que nós lemos na semana passada. João estava pregando o batismo de arrependimento. João estava às margens do Rio Jordão, batizando para que as pessoas se arrependessem e tivessem os seus pecados perdoados. E o arrependimento, como vimos, é a metanoia, é a mudança de mente, é a mudança de mentalidade, é a mudança de perspectiva. Então João convidava as pessoas para que se batizassem e com esse batismo mudassem a sua mente. E depois que ele está pregando isso, muitas pessoas chegam em busca do batismo. E ele os recebe, alguns deles, dizendo: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Eu, particularmente, no meu tempo de evangelho, mais de 30 anos, eu nunca vi um candidato ao batismo numa igreja, ou na sua profissão de fé, ou no momento de batismo, ser tão maltratado, ou ser chamado de forma tão pejorativa assim. Causa estranheza, não é? Provavelmente aquelas pessoas, boa parte daqueles que chegaram para ver João, queriam ver apenas um espetáculo, queriam ver o que esse homem, que se diz profeta, está aprontando, o que esse movimento que está acontecendo aqui no deserto, o que está acontecendo aqui? E ele olha para aquelas pessoas e diz: vocês acham que vieram ver algum tipo de espetáculo? Você está achando que esse batismo, que o que eu faço aqui, vai simplesmente ser um banho que vai resolver a sua vida? Não. O batismo é de arrependimento. O batismo, ele demonstra um mergulho daqueles que querem realmente mudar a sua mente e assim se arrepender. E então, ele, após pregar o seu batismo de arrependimento, após derramar o perdão dos pecados, a partir do momento que as pessoas dizem um grande não para a sua vida de pecado e dizem um grande sim para preparar o caminho para aquele que está vindo, elas se veem preocupadas com o próximo passo. E então, o que devemos fazer? O que a gente tem que fazer agora, João? E eu fiz uma análise das palavras que formam esta frase, esta pergunta, que nos desafiam
nesse tempo do advento, estarmos preparados para a vinda de Cristo. O Natal se aproxima, a esperança é renovada nos nossos corações. Mas a pergunta não se cala. O que devemos fazer então? O que nós devemos fazer? A palavra fazer, do grego, é a palavra poieu. E quando a gente traduz ela para o português, ela perde um pouco do seu impacto, porque na hora que a gente vê as traduções de outras frases, outros versículos aqui da Bíblia, a gente vai ver que ele foi traduzido de outra forma. Então essa mesma palavra poieu, que diz o que devemos fazer então, é a mesma palavra usada no versículo 8 para deem frutos que mostrem arrependimento. Em outras versões ele vai dizer produzam frutos. Então se a gente retraduzir esse texto, fizer uma tradução mais próxima daquilo que o evangelista quis dizer, nós podemos fazer da seguinte forma: o que nós devemos produzir então, já que fomos batizados no arrependimento? E ele dá a resposta: produzam frutos de arrependimento. Então esse fazer, esse agir, essa ação, ela está totalmente correlacionada à produção do fruto do arrependimento. E quando eu uso a figura de fruto, eu penso na figura da árvore, e na analogia de uma árvore, eu penso em algo que é produzido através de mim, a partir de algo que foi mudado em mim. O que isso quer dizer? Que há pessoas que fazem grandes boas ações na humanidade, mas isso não significa necessariamente que elas mudaram de mente, que elas se arrependeram. Porém, aqueles que se arrependem, consequentemente, devem produzir frutos de arrependimento. Fazer o bem não te faz um arrependido, mas o arrependimento produz o fruto daqueles que se arrependeram, obviamente. Então, a partir do momento que eu transformo a minha mente, entendo a minha condição pecaminosa, entendo a minha necessidade de Cristo para que eu faça algo, como falamos na última mensagem, eu começo a produzir frutos de arrependimento. O que eu devo fazer? Façam frutos. Façam frutos de arrependimento. Essa mudança de mente, ela força a gente a agir de uma nova maneira. Ou, no mínimo, procurar ajuda para mudar esse comportamento. O fruto de arrependimento, talvez você tenha dificuldade em produzi-lo. Mas nós podemos produzi-lo com a ajuda uns dos outros. As pessoas querem saber o que fazer e João está direcionando os seus desejos através dos seus atos. O James K. Smith, no seu livro Desejando o Reino, ele vai dizer que nós somos homolitúrgicos. Nós somos seres humanos que amam, que desejam. Nós não somos movidos necessariamente por aquilo que pensamos ou que acreditamos, mas por aquilo que amamos. E quando João, e eu vejo uma conexão muito interessante do que João Batista está falando nesse momento, com essa análise do pastor James K. Smith, porque ele está nos mostrando como nós devemos direcionar, como as nossas ações vão direcionar os nossos desejos. E, consequentemente, essas ações serão os frutos do arrependimento. Apenas aqueles que tiveram a sua mente mudada, apenas aqueles que aceitaram o batismo, que perdoa pecados e que traz, e que toda a carne, a partir daquele momento, verá a salvação, apenas esses poderão produzir esses frutos. E como que eu produzo esses frutos? Através de ações que direcionam os meus desejos, direcionam as minhas vontades, direcionam os meus amores. Então, o que nós devemos fazer? O fazer é fazer frutos. E como seria esse fazer? Eu creio que a questão-chave é fazer sempre como Cristo ensinou ao fazer nós nos lembrarmos da última ceia. Façam isso em memória de mim. Tudo que nós fazemos
que demonstre que nós somos arrependidos, que nós temos a mente mudada por Cristo, que nós temos a mente de Cristo, tudo aquilo que fazemos, que nos mostra que temos a mente mudada, a mente de Cristo, vai direcionar os nossos desejos, os nossos amores, de forma a fazermos como Cristo faria. Nós faremos coisas, nós faremos transformações ao nosso redor, na nossa família, na nossa sociedade, em memória de Jesus. Esse é o primeiro desafio nosso. A pergunta que não quer calar. O que então devemos fazer? Devemos. É um dever? É uma obrigação? O verbo no original, no grego, ele está num tempo verbal que significa continuidade. Então, quando a multidão pergunta o que então devemos fazer, ela não está perguntando, então agora que eu sou um batizado, e eu me batizei no batismo de João, um batismo de arrependimento, quais são as minhas obrigações? Quais são as leis, as regras que eu devo seguir? Não é isso que eles estão perguntando. Eles estão perguntando qual é o próximo passo? Depois que eu me batizo, o que acontece agora? O que nós temos que fazer dia após dia? Então esse dever não é um dever de obrigatoriedade, mas de continuidade. O que então precisamos realizar dia após dia, como aqueles que estão à espera de Cristo, vivendo o advento de Cristo, esperando a sua volta, esperando o Natal de Jesus? Como devemos viver? Ou seja, o que eu devo fazer um dia após o outro, que eu faço hoje, faço de novo amanhã e faço de novo amanhã. Dentro da pergunta, nós também vemos o que então devemos fazer, está no plural. Então está implícito o que então nós devemos fazer. A pergunta que a multidão faz não é uma pergunta individual. O Lucas, o evangelista, ele não opta por narrar que uma pessoa faz uma pergunta, o que eu devo fazer então? Não. A pergunta é feita de forma coletiva, o que então devemos fazer? Então percebam que a atitude que demonstra os frutos dignos de arrependimento não é uma atitude apenas do que eu faço, mas do que nós fazemos como grupo, como igreja. O que a igreja tem feito para que ela mostre que ela é uma igreja que mudou a sua mente, que é a igreja de Cristo, que reflete, que sinaliza o reino de Deus. E as respostas são muito legais, porque nós vemos nos outros versículos, né? A multidão pergunta, o que devemos fazer então? E João responde, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Também perguntam, o que a gente tem que fazer? Ele responde, não cobrem nada além do que foi estipulado. Alguns soldados perguntam, o que a gente deve fazer? Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Então perceba que João, ele traz respostas muito específicas para os grupos sociais que se apresentam ali. Então você é médico, você é um trabalhador autônomo, você é um motorista do Uber, você é uma dona de casa, você está no meio político, você está no meio que decide as coisas da sociedade. Você sozinho consegue realizar isso? Você consegue fazer alguma coisa? Você consegue demonstrar esses frutos? Você vai se esforçar para mostrar esses frutos com a ajuda do Espírito Santo. Mas a sinalizar o reino de Deus só será possível quando nós pensarmos em grupo. Eu quero mudar a minha família. Eu quero mudar o meu bairro, a minha vizinhança, mas eu consigo isso sozinho? Vamos juntos, como igreja, produzir o fruto de arrependimento. Vamos juntos caminhar de forma a mostrarmos a essa sociedade de que a nossa forma de enxergar o que Deus tem a fazer é diferente, porque somos embaixadores do reino de Deus. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse reino, dessa sociedade. Nós somos representantes de um reino muito maior, que é o reino de Deus, que está sentado à destra de Deus Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, os frutos de arrependimento são frutos que são demonstrados não apenas como pessoa, mas como grupo.
Portanto, precisamos levantar iniciativas dentro desses ambientes, de ambientes da saúde, dos ambientes da política, dos ambientes escolares, dos ambientes da ciência, dos ambientes familiares. Nós precisamos fazer isso em conjunto. Demonstrar esses frutos dignos de arrependimento. O que então devemos fazer? Nós fazemos juntos. Nós devemos porque é algo contínuo. Nós fazemos porque produzimos esse fruto. Mas o quê? O que é, no final das contas, que a gente tem que fazer? João não sugere nada religioso, é muito interessante isso. São respostas relacionadas à administração, pelo fim de um estilo de vida baseado na ganância. Perceba que todas as respostas de João Batista, nos versículos, a partir do versículo 11, nenhuma delas são sobre comportamentos religiosos. Agora orem mais, leiam mais a lei, os profetas e os salmos, busquem mais a Deus, vão mais ao templo. Não. Ele fala de atitudes que servem para a transformação da sociedade. Nós somos convocados a sermos agentes do reino onde estamos. Portanto, quando eu ajo de forma moral, de forma ética, dentro da minha casa, que não é necessariamente um ato religioso, eu mostro que eu penso que a família é um lugar em que eu devo confiança à minha esposa, aos meus filhos, a quem quer que seja. Quando eu me comporto, quando eu demonstro um fruto de arrependimento no meu ambiente de trabalho, dentro do serviço público, eu penso, eu engrandeço a Deus nesse momento, porque eu estou servindo ao meu estado, ao meu município, à minha nação, eu estou ajudando pessoas através daquilo que eu faço. No ambiente hospitalar, cuidando, como dona de casa, não importa. O que temos que fazer está muito além de hábitos religiosos, de costumes, de piedade. A gente precisa olhar para quem está necessitado dentro desse mundo. E essa época que antecede o Natal é uma época ideal para isso. É uma época muito propícia, porque as pessoas estão mais abertas para receber e para dar. Na verdade, o que João está falando nesse momento vai até um pouco de contrassenso com o que a gente pensa do Natal. Porque o Natal a gente pensa num banquete, numa mesa tão cheia, e ele diz, pega a sua comida e divide. Mas se eu dividir a minha comida, a minha mesa não vai estar tão cheia. E aquele banquete de Natal que eu tenho todo ano? Mas por que tanta fartura, se há tantos que estão sem, que estão com pouco, que estão sem nada? Por quê? O que então devemos fazer? Eu creio que Deus está nos convocando, nos convidando a vivermos esse tempo de advento, mudando os nossos corações. Frutos de arrependimento. Mas a mudança de coração não é apenas uma mudança para que nos tornemos mais religiosos, mais santarrões, mas para que sejamos luz desse mundo, sal dessa terra. Homens e mulheres que não estão satisfeitos com as injustiças, com a falta de zelo e de cuidado que a gente vê na sociedade hoje. João termina, esse texto ele termina no verso 17 até o verso 18 do Evangelho de Lucas, e ele vai dizer o seguinte, ele traz a pá em sua mão a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Nos evangelhos e em outras partes da Bíblia nós vemos muito essa questão da separação do joio e do trigo. Como disse o profeta Amós,
lá no capítulo 9, Deus vai vir com a sua peneira em Israel e vai sacudir para que fique apenas, para que caia todo o pecado, e aquele pecado será queimado. O Evangelho vai dizer também que o joio está plantado junto com o trigo, mas chegará o dia em que o anjo da morte irá fazer a separação do joio e do trigo. O que então devemos fazer? Eu acredito que a palavra de Deus, esses textos, dialogando, e o que João está nos falando agora, nos mostra que não nos cabe tentar separar o joio do trigo, pois corremos o risco de não termos o juízo de Deus, o juízo divino, e falharmos, e errarmos, e cometermos injustiça. Isso ficará para a sua volta, para a sua vinda. E o que nos cabe é abrir nossos corações, abrir nossas igrejas de pessoas que são batizadas no arrependimento, na mudança de mente, no perdão dos pecados. A verdadeira cidade batismal. Uma verdadeira embaixada de pessoas batizadas que proclamam esse reino do qual nós somos embaixadores. E receber, seja quem for, como estiver. As nossas igrejas, a Igreja de Cristo, ela não deve ser conhecida como a senhora certinha. Ela deve ser conhecida como a senhora perdoadora. Pois esse é o convite do João Batista. O batismo de arrependimento é para perdão de pecados. E se tem algo que nós devemos fazer é ser como Cristo e perdoarmos uns aos outros. Aceitarmos uns aos outros. E assim demonstrarmos os frutos de arrependimento. Dar a minha roupa para quem não tem. Deixarmos de sermos acumuladores. Deixarmos de ser gananciosos. E achar que precisamos de tudo, enquanto muitos não têm nada. Que esse tempo de advento seja um momento especial para transformarmos os nossos corações e produzirmos frutos de arrependimento. Frutos esses que transformam e que mostram a quem servimos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Rei dos Reis, que vive e reina para todo sempre. E eu te convido a orar comigo nesse momento. Senhor Jesus Cristo, assim como em tua primeira vinda enviaste um mensageiro para preparar o caminho diante de ti, concede à tua igreja hoje a graça de anunciar a tua palavra e preparar o caminho da tua segunda vinda, para que encontres um povo santo e agradável a ti, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém.